Queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz de Cristo seja com você, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente e que você possa entender o que vai ser dito, que seja alimentado o seu espírito com a palavra de Deus. Vamos aqui para mais uma reflexão, falando aqui sobre a parábola do bom samaritano, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, versículo de 25 ao 37. Sem perda de tempo, vamos para a leitura, para que a gente possa ouvir o que Deus tem a nos ensinar através desta parábola. Versículo 25 do Evangelho de Lucas, do capítulo 10, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que fareis para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, Jesus, é claro, né? Respondestes bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo, também, um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano viajando veio até ele, vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Muito forte, né? Esta parábola contada aqui por Jesus a um doutor da lei que, para o experimentar, né, como sempre isso acontecia, né, com Jesus, aqueles que se consideravam conhecedores das coisas de Deus, que se consideravam santos perante muitos, né, chegavam para Jesus e faziam determinadas perguntas no intuito de pegarem Jesus com palavras desencontradas, né, das Escrituras. Mas Jesus, conhecendo a intenção dessas pessoas, sempre tinha uma resposta bem preparada para eles e que normalmente os deixava sem saída. E aqui não foi diferente. Estamos diante de uma parábola contada por Jesus. Sabemos que a parábola não é de fato uma história real, mas que tem fundos verdadeiros, né? Jesus contava muitas parábolas para demonstrar algo real que acontecia com as pessoas ou que podia acontecer. No fundo, ele estava transmitindo uma mensagem verdadeira por meio dessas parábolas, ou alegoria, né? Então Jesus conta esta parábola a esse doutor da lei, falando de um
homem que viajava e, de certa forma, caiu nas mãos de ladrões. Dando um exemplo que era típico, que acontecia muito naquela região, como acontece hoje, né? Quantas pessoas saem de casa e vão para determinados lugares resolver devidos problemas e que infelizmente cai nas mãos de homens maldosos, de homens sem coração, sem temor a Deus, e faz dessa forma, né? Aqui Jesus cria, né, essa história, né, para transmitir àquele homem, doutor da lei, e aos demais que ali estavam, uma verdade sobre, de fato, quem tem vida eterna, como proceder alguém que tenha vida eterna, não é isso? E também como ser, como viver de fato um servo de Deus. Tudo parte por conta de uma pergunta feita pelo homem. O que devo fazer para se ter vida eterna? Não é isso? Então Jesus coloca esse homem aqui diante de uma situação em que muitos de nós, com certeza, devemos refletir sobre o que Jesus leva este homem a pensar. Então nós podemos aqui caminhar nesse texto com quatro perguntas que definem muito bem os pontos fundamentais dessa mensagem bíblica, dessa passagem bíblica. Muito embora uma delas aqui eu coloque, eu diga que ela não está explicitamente no texto, mas que tem a ver, né, com a questão que está sendo falada, vida eterna. Né? E eu quero aqui dar um tema para essa mensagem, que é a seguinte: o que caracteriza alguém como autêntico filho de Deus? Sim, porque para se ter vida eterna, necessariamente é preciso ser filho de Deus. Impossível alguém ser filho de Deus sem que seja salvo, sem que tenha certeza de vida eterna. Uma coisa depende da outra, isso é muito claro, tá certo? Então as perguntas são as seguintes: quem crê na vida eterna? O que é vida eterna? Como ter vida eterna? Como deve proceder ou viver os que a têm? Então nós vamos trabalhar aqui em tempo bem resumido aqui dentro dessas quatro perguntas. E a primeira delas, quem crê na vida eterna, né? Não é de se estranhar que algumas pessoas não acreditem que haja vida eterna, não é verdade? Mas nós entendemos, nós que conhecemos as Escrituras e conhecemos a Deus, por menor que seja o nosso conhecimento, sabemos que todo aquele que acredita em Deus de verdade tem em si a certeza de que a vida não acaba aqui. É isso? Há muitos que pensam que tudo acaba com a morte. Portanto, não devo me preocupar com o futuro, com o que vai acontecer depois. Vou aproveitar a vida enquanto aqui estiver, vou viver do meu jeito, fazer o que eu bem entender, da maneira que me satisfaça. Essa não é uma maneira sábia de avaliar a vida, de ver a vida e de querer viver, porque a vida não acaba aqui com a morte. E aqueles que verdadeiramente acreditam em Deus, com certeza creem que exista vida eterna, tá certo? Eu tenho certeza disso. Então, esses sabem bem que depois que a gente partir daqui, a gente tem algo mais a vivenciar depois desse curto período de vida terrena, porque eu chamo de curto, porque o que é, por mais que alguém viva aí 100 anos, que já é um exagero, né? 100, 120 anos, como a Bíblia mesmo diz, mas por mais que alguém chegue a viver, né, essa quantidade de anos, o que é isso diante da eternidade? Né? Então vem o caso da segunda pergunta:
o que é vida eterna. Então, diferente do que muitos afirmam, não, que vida eterna é viver para sempre, é normal a gente ouvir isso de muitos crentes, né? Muitos que conhecem a palavra, você pergunta o que é vida eterna. Normalmente, a pessoa vai responder que é viver para sempre. E eu lhe pergunto, essa resposta está correta? Eu digo que meia correta. Não é uma resposta totalmente certa, né? Isto é, plena. Uma resposta que está respondida pela metade. Porque, de fato, vida eterna é viver para sempre. Mas viver para sempre como? Falta um complemento, certo? A Bíblia ela é muito clara quando diz que aqueles que não têm Cristo, eles vão viver a eternidade em sofrimento e tormento eterno. E para ser mais preciso, como diz lá em Mateus 13:42, com choros e ranger de dente. Então, se existe uma condição de sofrimento, de tormento, depois de sairmos daqui dessa terra, quando não se tem Jesus como Salvador, então isso define muito bem de que vida eterna não se resume apenas em viver para sempre, tá certo? Ao contrário daqueles que estão em Jesus, há esperando por esses uma vida de gozo, uma vida de paz, uma vida de alegria plena, em que nenhum de nós seremos mais decepcionados por nada, não haverá nada que venha roubar de nós esse gozo, essa vida tão maravilhosa em que não há mais choro, porque de acordo com o Apocalipse, o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Então essa é uma vida que todos desejam ter, e esta vida que todos querem e desejam ter, ela não será aqui na terra. Não será aqui na terra. Essa vida só acontecerá na eternidade. Porque enquanto eu e você estivermos aqui, nós passaremos por momentos de descontentamento, de sofrimento, como o próprio Jesus disse lá em João 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33. Não é isso? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que importa que passemos por diversas provações para herdarmos o reino de Deus. Logo, vida eterna, o que é vida eterna? Não é simplesmente viver para sempre, mas é viver para sempre na presença do Senhor. Em outras palavras, viver a mesma vida que Deus vive. Você não quer viver essa vida? Saiba que a vontade de Deus é que você alcance esta vida. Ele fez tudo possível para que eu e você pudéssemos viver esta vida de verdade. Como? Na pessoa de Jesus Cristo, sendo entregue naquela cruz, um lugar de maldição, um lugar onde o pior homem da espécie humana pudesse morrer e ir para a cruz. De acordo com o livro de Isaías, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Se não for, eu não estou bem lembrado agora, estou bem certo se é Isaías ou se é em Salmo, mas provavelmente desses dois livros aí. Então, a morte da cruz é a morte de uma pessoa maldita, de um amaldiçoado. Por isso Jesus, quando está na cruz, ele clama a Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos para a terceira questão, que essa está claramente contida no texto que nós lemos, né? Falamos sobre aqueles que acreditam na vida eterna ou não, e o que é vida eterna. Agora vamos ver
como ter vida eterna? É a pergunta do doutor da lei, a pergunta do homem feito a Jesus. Como ter vida eterna? É interessante que, muito embora pessoas, inúmeras pessoas acreditem na vida eterna, acreditem em Deus, mas são poucos, esses que creem que têm a vida eterna e nem aceita que se diga a esses que têm, porque dentro do conceito dessas pessoas ninguém tem o direito de saber que tem vida eterna, porque isso é algo que pertence a Deus. E nós, como pecadores que somos, como podemos nos gabar a ponto de dizer que temos vida eterna? Só que isso não é afirmar que tem vida eterna, não é estar se gabando, é estar de acordo com o que diz as Escrituras. Não é isso? Vamos ver aqui. Como ter vida eterna? Não há registros bíblicos de que a religião, de que indique a religião, seja ela qual for, como caminho para se obter vida eterna. Muitos pensam que pode alcançar a vida eterna, a salvação, por fazer parte de uma religião. Engana-se, porque religião nenhuma consegue garantir a ninguém vida eterna. As Escrituras Sagradas são claras ao apontar o crer em Cristo Jesus para ser salvo. Unicamente Jesus pode conceder ao homem vida eterna ou salvação. Entre tantos textos bíblicos que apontam para Jesus como único meio de salvação, na minha simples opinião, o Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 e o capítulo 14, versículo 6 são o que mais esclarece a questão de como se ter salvação. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 diz que aqueles que creem se tornarão filhos de Deus. Para ser mais preciso, o versículo 11 diz: veio para que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, versículo 12, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Perceba que Jesus, como ele mesmo vai afirmar, no capítulo 6 desse mesmo livro, versículo 14, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, isto é, ninguém vai chegar a Deus, ninguém terá salvação fora dele. Ele é o único meio pelo qual podemos obter salvação. Então, se você, meu amigo, que me ouve, deseja ser salvo, espera ser salvo e acha que é possível alcançar a salvação por outros meios que não seja se entregar a Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero lhe dizer que o seu conceito está equivocado. Você precisa acreditar verdadeiramente no que diz as Escrituras, como a gente acabou de ver aqui, João 6, 14, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 14, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sempre que eu leio esse versículo, eu gosto de esclarecer ele melhor. Caminho define o quê? O seu cotidiano, o seu destino, por onde você trilha, por onde você vai. E você sempre trilha, você sempre vai rumo a alcançar um objetivo. E para se alcançar esse objetivo, você precisa o quê? De verdades que te dê convicção de que esse caminho que você segue é o caminho correto. Por isso Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade. O que te ensina acerca de chegar a Deus é verdade? Está correto?
porque só Jesus é a verdade. Se aquilo que te ensina mostra outros meios que não seja Jesus para chegar até Deus, eu quero te dizer com toda a autoridade que esse ensino está errado. Tá certo? E por fim ele diz que ele é a vida. Ora, é impossível chegar a Deus sem vida. Deus é Deus dos vivos, não Deus dos mortos. Quem morre, estou falando no sentido espiritual, não apenas físico, porque eu e você, todos nós vamos morrer fisicamente. Mas a morte da alma, do espírito, que foi ocasionada com a entrada do pecado lá no Jardim do Éden. Certo? É dessa morte que falo. Nesse estado, você jamais chegará a Deus. É preciso ter vida de novo. E essa vida só Jesus Cristo pode dar. E ele deixa isso muito claro para Nicodemo, lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Se alguém não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. É preciso nascer de novo. E no quarto e último ponto aqui que a gente pode abordar é como deve proceder ou viver os que são salvos, aqueles que dizem que são de Deus, aqueles que dizem que são crentes, né, que fazem parte de uma igreja, são batizados, que até trabalham na igreja, né? Como deve proceder? A gente vai ver aqui que pessoas no mundo em que vivemos estamos cercados por pessoas confusas em relação a Deus. Deixa eu ver aqui. Não, eu estou já aqui partindo aqui para a conclusão, né? Perdão. Como proceder em vida os que são salvos, né? Ou os que são de Deus? Devem proceder de maneira prática, né? Devem proceder de maneira prática. Aqueles que são de Deus, não apenas mostrando conhecimento às pessoas acerca de Deus e dos seus conceitos, porque nós estamos cercados por pessoas que querem mostrar que pertencem a Deus, que são de Deus, por meio daquilo que sabe, acerca da Bíblia, acerca de igreja, acerca de Deus, acerca de religião. E isso não caracteriza alguém como salvo, como filho de Deus. Por quê? Porque nós estamos diante aqui de uma questão, qual Jesus citou, que um doutor da lei chega para Jesus e pergunta o que deve fazer para se ter vida eterna. E esse doutor da lei era nada mais, nada menos do que alguém que ensinava acerca de Deus às pessoas. Perceba que é um homem de conhecimento, um homem de sabedoria, entre aspas, porque conhecimento e sabedoria são duas coisas diferentes, né? Não são a mesma coisa. Às vezes uma pessoa cheia de conhecimento, ela não sabe usar esse conhecimento. E às vezes uma pessoa que não tem conhecimento quase que nenhum, mas tem sabedoria no viver. Isso faz toda a diferença. Então não adianta ter conhecimento, não adianta até mesmo saber, se não há prática. E Jesus, para exemplificar isso aqui para esse doutor da lei, ele conta a parábola do bom samaritano. Né? O homem é assaltado, é atacado, é ferido e fica como morto. Vem um sacerdote, um homem que tinha responsabilidade de fazer a ponte entre Deus e os homens. Olha que responsabilidade. E esse homem passa, vê aquele ferido, ele simplesmente passa de lado e ignora. Cadê? Cadê o ensinamento que esse homem passava para as pessoas? Cadê a prática? A hora de exercer? Cadê? Como que uma pessoa dessa pode ligar a outra a Deus, se ao menos teve compaixão de alguém que estava precisando da sua ajuda? Não é para refletir sobre isso? E aí, em contrapartida, né, ao mesmo tempo vem o levita, que era aquela pessoa que trabalhava exclusivamente para as coisas de Deus no templo, né, na adoração, no preparo das coisas, tudo, não é somente quem canta que é levita, né? O levita ali é tão somente aqueles descendentes da tribo de Levi que foram escolhidos para servir no templo. Então este homem deveria também ser um homem
compassivo, um homem cheio de misericórdia, que poderia, assim como o sacerdote, cuidar desse ferido, mas que simplesmente ignorou a situação. E aí sim, em contrapartida, vem o samaritano, que era tido como a escória, como um lixo humano para os judeus, como um porco, né, como um imundo, um impuro, porque os judeus não se comunicavam, não se davam com o samaritano, por questões, né, de misturas de povos, que aconteceu em momentos de invasão, né, de Israel. Foi praticamente dizimado aquele povo. Então os judeus não queriam saber do samaritano, para eles era um povo impuro, indignos de Deus. Mas aí é exatamente esse samaritano que mostra realmente o que é conhecer e viver para Deus, o que é viver realmente o amor, porque ele cuida do homem ferido, ele leva esse homem ferido para uma estalagem, passa a noite com ele e no dia seguinte ele se retira porque tinha uma viagem, mas paga o que foi gasto ali e deixa dinheiro com o dono da hospedagem para que cuidasse dele, se comprometendo de pagar algo a mais caso ele viesse gastar com aquele homem ferido. Aí Jesus está dizendo para ele o seguinte: você quer saber como ter vida eterna? Este é o modo de ter vida eterna, não por meio de obras, mas vivendo, mostrando em obra aquilo que de fato você tem. Você é um salvo, você tem Deus na sua vida, você deve mostrar isso no seu viver, não apenas em palavras, querendo vomitar em cima das pessoas conhecimento, sabedoria que você acha que tem. Porque isso não demonstra nada. O que demonstra a presença de Deus na minha vida, na sua vida, é a prática. É um viver não cheio de exibicionismo para mostrar às pessoas, mas cheio de compaixão, cheio do amor de Deus, cheio de sinceridade, de vontade de ajudar, de fazer, por livre e espontânea vontade. Certo? E eu quero concluir aqui esta palavra dizendo o seguinte: no mundo em que vivemos, cercado por pessoas confusas em relação a Deus, Deus espera de nós, homens e mulheres, que façamos a diferença, sendo verdadeiros praticantes dos seus conceitos que definem o seu reino, no sentido de conhecer verdadeiramente a Deus e ter certeza de que somos salvos. E que vivamos esta salvação de tal forma que possamos iluminar e não obscurecer a mente das pessoas em relação ao ter vida no Senhor. Em outras palavras, o ter vida eterna, o ser salvo. Então, meu amado, Deus quer ver em nós prática e não apenas palavras, não apenas religião. Não basta fazer parte de uma religião, que possamos viver verdadeiramente o que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Sejamos de Deus, mostremos Deus para as pessoas naquilo que somos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor abra sua mente, assim como a minha, para entendermos e vivermos cada vez mais a vida que confessamos que temos, vida em Deus, para a honra e glória do seu santo nome. Até a próxima, em nome de Jesus.